Imagine-se pegando um ônibus como qualquer outro estudante, mas de repente, um trem se choca contra o veículo, encerrando sua vida instantaneamente. Nos últimos momentos de Arud, ele se lembra de prometer à sua amada que ficaria ao lado dela para sempre. No entanto, ao despertar, ele percebe que seu nome não é mais Arud, e sim Ryu, e que Deus lhe concedeu habilidades secretas que o tornam extremamente poderoso. Enquanto essas memórias inundam sua mente, Ryu se pergunta se a febre está causando alucinações, mas seus pensamentos são interrompidos quando alguns homens entram na casa com um saco enorme, dizendo que ele cheira como uma convenção de anime e o expulsam para fora. Enquanto colhe frutas, Ryu continua confuso sobre quem era Arud, mas decide que isso não importa, pois agora ele é Ryu e sua missão de vida é vingar sua mãe, que foi assassinada diante de seus olhos. Após comer as frutas, ele veste suas roupas e um grupo de mulheres se aproxima, chamando-o de um franzino feio. Contudo, Célia o aborda educadamente, perguntando se ele viu a amiga delas, Flora. Ele responde que nunca a viu, e Célia, usando um feitiço mágico para verificar a verdade, percebe uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. Ao ver que ele não mentia, Célia lhe dá algumas moedas de prata em agradecimento pelas informações, e ele corre para compartilhá-las com seus amigos. Porém, ao entrar na casa, um assassino tenta esfaqueá-lo no peito. A bolsa de moedas salva sua vida quando ele cai no chão, apenas para encontrar todos os outros mortos. Conforme estava prestes a enfrentar seu destino, uma mulher o chama de Arud e o ensina a usar a mágica ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryu fortalece seu corpo e repulsa o assassino com um golpe de palma. Adotando uma postura de karatê que aprendeu nas memórias de Naruto, ele chuta o rosto do assassino após desviar de seus ataques. Quando o assassino continua agressivo, Ryu torce seu braço e o quebra. Enfurecido por ser derrotado por um garoto, o assassino se aproxima novamente, mas é jogado ao chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouve o choro de uma garota e percebe que o item que os bandidos transportavam era Flora. A princesa o implora para salvá-la dessa confusão, mas ao ver todos os corpos mortos, ela desmaia. Não havendo outra escolha, Ryu a ajuda, carregando-a nas costas de volta para as mulheres que a procuravam. A irmã de Flora, Cristina, acusa Ryu de sequestrá-la e imediatamente se mostra agressiva. Ela não lhe dá a chance de se explicar e Vanessa coloca uma faca em seu rosto, ordenando que ele vá ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturam o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa encerra sua vida antes que ele pudesse revelar algo. Dentro do castelo, Ryu é amarrado e começa a ser torturado por Charles, que tenta forçá-lo a confessar o sequestro de Flora, para encobrir sua própria negligência. Mas o único crime de Ryu era ter uma aparência feia. Quando a princesa acorda de seu sono, ela conta aos seus companheiros que foi Ryu quem a salvou, e ele deve ser chamado imediatamente. Enquanto isso, Ryu ainda é espancado até quase morrer, mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação por ter deixado a princesa ser sequestrada. A ajudante da princesa entra e pergunta o que ele pensa que está fazendo com o garoto, informando que foi ele quem salvou a princesa. Eles o soltam, mas seu corpo colapsa devido aos ossos quebrados, e Célia corre para curá-lo. Após desmaiar, Ryu acorda e se depara com o rosto de Célia, que se desculpa por todas as adversidades pelas quais ele passou enquanto apenas tentava ajudar a princesa. Ela o informa que o rei do país deseja encontrá-lo, após o resgate de sua filha, e ele concorda em ir ao castelo para o encontro. Ao chegar lá, ele demonstra à família real como passou de pedir permissão ao pai da princesa para levá-la a um encontro, até chegar ao ponto de dizer que a filha deste o chama de papai. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryu está pronto para começar a escola com seus colegas. No entanto, sua recepção no primeiro dia não é das mais calorosas, sendo alvo de chacota por um colega que zomba do seu modo de falar. À medida que o dia escolar avança, seus pares descobrem que ele ainda não sabe ler e continuam fazendo piada disso, mas Ryu não desiste facilmente e vai à sala do professor após a escola para uma tutoria particular. Após algumas horas de estudo, Ryu consegue resolver todos os problemas apresentados, uma vez que aprendeu todos os símbolos. Afinal, é apenas adição simples, e ele possui todas as memórias de ser um estudante universitário.
Célia pergunta se algo tem incomodado na escola enquanto toma um chá, e ele confessa se sentir triste por já estar sendo alvo de chacotas, mas disfarça e finge que está tudo bem. Algumas semanas passam e, durante o treino de espada, o instrutor pede que Ryu venha lutar com ele depois de notar sua forma interessante. Ryu demonstra sua técnica não convencional e avança em direção ao instrutor para o combate. As lições de dojo de seu avô permitem que ele continue atacando enquanto mantém sua defesa, mas o colega continua zombando do modo como ele maneja a espada. O instrutor, impressionado com a habilidade de Ryu, pergunta se ele já considerou tornar-se cavaleiro do reino, mas Ryu é o único na classe que não deseja se tornar um. Os meses passam, e Ryu continua aprendendo o idioma para alcançar seus colegas. Em pouco tempo, sua inteligência supera a de todos na classe, mas as memórias de sua vida anterior continuam invadindo sua mente, fazendo-o sentir falta de mais Shan, pois neste mundo o bullying parece ser a única coisa que ele enfrenta. Ryu recorda-se de Michan, seu amor de infância, do qual foi separado quando seus pais se divorciaram. Ele a viu uma vez no ensino médio, mas ela nunca mais voltou à escola, como se tivesse apagado sua própria existência. A luta interna de Ryu se intensifica, fortalecendo sua resolução de que Naruto está morto e que ele, Ryu, é real e sobreviverá a tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados, e todos ficam surpresos ao descobrir que um órfão sem-teto conseguiu a pontuação máxima, junto com a princesa. Os valentões, que não merecem ser nomeados, continuam a intimidá-lo, chamando de trapaceiro por ser muito estúpido para se sair tão bem quanto uma princesa. A amiga da princesa defende Ryu, chamando-os de perdedores invejosos, e Célia os apoia, pedindo provas de que Naruto trapaceou. Eles se retiram, envergonhados diante de todos, e Célia mais tarde expressa sua preocupação com o bullying que Ryu enfrenta. Ele pergunta se ela passou por algo semelhante na infância, mas ela responde que pelo menos tinha amigos. Ryu diz que ficará bem, pois tem Célia como amiga, e ela cora como uma típica garota de anime, dizendo que não se importa de ser sua amiga, embora ele continue a pedir que ela repita isso, deixando-o visivelmente emocionado. A relação deles se fortalece e Célia promete que sempre abraçará Ryu se ele chorar por causa do bullying. Ryu diz que isso será perfeito para confortá-lo, porque ela é pequena afinal. Os anos passam enquanto eles os vivenciam juntos, e antes que percebam, Ryu é convidado a representar a escola no próximo torneio de artes com espadas. Os valentões ainda não amadureceram e rejeitam a ideia de Ryu ser o representante da escola, mas o instrutor nega suas objeções. Célia fica impressionada com o quanto Ryu se fortaleceu e nota como ele cresceu, comentando que ele ficou bem maior depois de 5 anos, enquanto ela continua pequena, causando-lhe um dano emocional. Após tomar um chá, Célia pergunta a Ryu sobre seus planos após a formatura, e ele revela que planeja deixar o país, pois não sente que pertence a esse lugar. Isso entristece Célia, especialmente porque ele ajudou a melhorar o ambiente e sempre a animou nos momentos difíceis. Ryu se desculpa por ter que partir, mas lembra a ela que ela em breve se casará, ao que Célia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele sugere que ela comece a pensar nisso em breve, porque ela pode acabar envelhecendo, mas então diz que ela sempre será pequena nos lugares importantes, o que não importa afinal. Célia se pergunta para onde as aventuras de Ryu o levarão, e seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe vivia antes de falecer. No dia do torneio, o primeiro oponente da academia é Ryu. O valentão diz que ninguém espera nada dele, mas que ele deveria evitar envergonhar a academia com suas habilidades de espada. Seu oponente aparece no campo e é ninguém menos que o homem que o torturou sem motivo quando ele era jovem. A batalha começa e o soldado se pergunta se Ryu está zombando dele. O cavaleiro luta com toda a sua força, pois foi rebaixado desde o incidente 5 anos atrás, mas sua raiva apenas o faz precipitar-se e comprometer sua posição, permitindo que Ryu arremesse sua espada para o ar e termine o combate. O soldado se torna um mau perdedor e diz que não estava realmente tentando e que será mais sério na próxima vez, mas o árbitro repreende para que aceite sua derrota como um cavaleiro honrado. Na noite após o torneio, um homem misterioso bebe com o soldado, sondando-o por informações. Ele pergunta quem era aquele estudante, já que foi o único a ganhar uma partida enquanto seus colegas foram todos destruídos. O soldado revela que Ryu foi quem salvou a princesa 5 anos atrás,
capturando a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Sally está entusiasmada para parabenizá-lo por seu desempenho no combate, mas vê Ryu caminhando em direção a uma mulher que confessa seu amor por ele, fazendo-a questionar seus próprios sentimentos. Durante as aulas, Sally ensina a todos sobre como usar o raio para controlar o poder mágico, mas o valentão aponta que estão aprendendo isso porque Ryu é o único que não consegue controlar suas habilidades mágicas. Apesar de toda a provocação, ele só consegue criar uma pequena esfera de luz, enquanto Célia demonstra à classe que é necessário controlar várias esferas de luz ao mesmo tempo para realmente dominá-la. Ryu fica impressionado com o controle dela e se pergunta por que só consegue copiar a magia dos outros após vê-la. Após a aula, um dos valentões se aproxima de Ryu e o acusa de seduzir mulheres por todos os lugares apenas porque ganhou uma luta. Célia o defende, mas o valentão diz que Ryu também tem flertado com ela, o que ela nega. O valentão avisa que sua família não ficará quieta se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa Flora vê isso e fica chateada, culpando-se por causar todos esses problemas para ele e se perguntando como pode recompensá-lo por resgatá-la. Algumas semanas passam, e o garoto irritante apresenta ao restante da classe sua operação de classe, que eles devem completar para obter uma nota alta. Ele revela que obteve informações classificadas de alunos mais velhos e faz com que seu amigo faça Ryu carregar toda a bagagem, pois ele não consegue lançar magia. Ryu aceita sem objeções, mas Flora se sente mal por ele e pergunta se ela pode ajudá-lo a carregar. Ryu permanece cavalheiro e Flora se sente mal por Ryu ter que lidar constantemente com tudo isso novamente. Goblins atacam, mas os alunos os afastam sem problemas e zombam de Ryu por ser o único que não fez nada, embora o que eles não saibam é que Ryu foi o único que notou o homem sinistro observando-os. Quando eles chegam ao final do caminho e pensam que terminaram, veem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Antes que possam entender a situação, um grupo de orcs surge e lança suas lanças contra eles. Ryu consegue desviar de um dos ataques, mas o valentão é ferido no pé por uma das lanças. O moleque corre em direção a um dos estudantes, que o empurra para longe. Enquanto isso, a princesa Flora é jogada inesperadamente de um penhasco. Ryu, ao perceber o perigo, corre em sua direção com velocidade máxima e mergulha, conseguindo empurrá-la de volta para o penhasco e salvando sua vida. Em outro local, os orcs continuam lutando contra os estudantes, que se agrupam e usam suas habilidades mágicas para eliminar a primeira horda de inimigos, celebrando a vitória. No entanto, Ryu se questiona se poderá se juntar a eles, visto que não sofreu nenhum dano na queda, graças às suas habilidades mágicas misteriosas e concedidas a ele. Os estudantes culpam o moleque por ter empurrado Flora do penhasco, mas ele tenta colocar a culpa em Ryu, inventando uma história para incriminá-lo. Os demais estudantes acreditam na versão do moleque, mesmo com Flora tentando defender Ryu. Ryu percebe que, mesmo com seus desejos de se formar na academia, isso não se concretizará. Enquanto Flora tenta limpar o nome de Ryu, uma enorme besta surge, voando e bloqueando a saída do grupo. Todos os estudantes se unem novamente para usar suas habilidades mágicas, mas o monstro gigante desvia de todos os ataques e derruba suas armas mágicas. Nenhum dos estudantes parece ter chance contra ele. Enquanto fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás, tentando curar um colega caído. A besta se aproxima por trás dela, pronta para finalizá-la, mas Ryu aparece no último segundo, cortando a criatura com sua habilidade mágica. Ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo que ele ataque o monstro e desvie de todos os ataques. O monstro salta para o céu, preparando um golpe forte, mas Ryu desvia e continua seu ataque, segurando o monstro à distância. Ryu para todos os golpes que vêm em sua direção. Os outros estudantes se reúnem para garantir que Flora esteja bem, mas Ryu se afasta da situação para evitar que descubram que ele ainda está vivo. Um homem sinistro observa de cima, achando o desenvolvimento interessante e comentando que nunca viu uma criança usando as artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Célia vai ao encontro do reitor, mas o ouve conversando com os pais do moleque. O reitor reconhece que Ryu provavelmente não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa nele para salvar a reputação da família real, mesmo que isso signifique acusá-lo falsamente.
Durante a noite, Célia se preocupa que nunca mais verá Rio, mas ele bate à sua porta e entra sorrateiramente. Célia corre em direção a ele, abraçando-o e dizendo quanto estava preocupada. Ela conta sobre a acusação falsa que colocaram sobre ele, mas Rio entende que ninguém reconheceria sua verdade, pois ele é apenas um órfão sem lar. Ele agradece a Célia por sempre estar lá por ele e diz que ela era a única pessoa para quem ele queria dizer adeus antes de ir para a terra natal de seus pais. Mesmo que sejam separados, Rio diz a ela que enviará cartas sob o nome de Aruda e se levanta para partir. Célia pergunta se eles se encontrarão novamente, e ele promete que voltará por ela. Ela deseja uma viagem segura a ele e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Durante essa noite, o pai do moleque ordena a uma garota chamada Latifa que encontre Rio e o mate, não importa quão longe ele esteja. Rio atravessa o país em velocidades incríveis, pulando sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Após 3 dias de longa viagem, ele chega ao reino de Galar, onde a notícia de seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa o segue, e ele sente que algo está errado na cidade. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar algum dos pratos de massa que foram inventados por Lelouch, e Rio, surpreso, questiona como a massa chegou ao seu mundo com o mesmo nome. Rio paga por uma tigela, degustando o prato e se perguntando se essa pessoa é do mesmo mundo que Arud.